O que dirige a sua vida? Você já se fez essa pergunta? Você já pensou sobre isso? A resposta a essa pergunta é muito importante se você quer ter uma vida dirigida por propósito e não por propostas, não por circunstâncias, nem por sentimentos, nem emoções. Há muitas coisas que podem dirigir a vida das pessoas e quando a pessoa não vive por um propósito, ela é movida por várias outras coisas. Por exemplo, tem pessoas que são movidas pelo ressentimento e o rancor. A pessoa é ferida, alguém faz um mal para ela e ela não consegue seguir adiante, ela fica ruminando essa situação e aquilo ali vai criando sentimentos na vida dela, ressentimento, e ela vai sendo guiada por isso. As decisões dela, os planos futuros dela passam a ser baseados nesses sentimentos, nesses ressentimentos. E essa pessoa que é dirigida por ressentimento, ela passa a planejar na cabeça dela como que ela pode se vingar de quem a feriu. Ela começa a planejar várias situações, a imaginar várias situações. Enquanto a vida da pessoa está seguindo, a dela está estagnada ali naquela situação, naquele sentimento. Nós temos um exemplo na Bíblia, claro, de uma pessoa que teve a vida dirigida pelo ressentimento. É o caso do Absalão. A história dele está em 2 Samuel, a partir do capítulo 13. Mas resumindo a história para vocês, é que a irmã de Absalão, ela foi abusada por um irmão de Absalão, um irmão por parte de pai. E o Absalão, ele ficou ruminando aquela situação ali na cabeça dele e por 2 anos seguidos, esse foi o pensamento dele. Ele ficou ali arquitetando como ele se vingaria do irmão. E após 2 anos, ele conseguiu concluir, ele conseguiu efetivar aquele plano dele de se vingar do seu irmão. Por 2 anos inteiros, ele teve a vida dele totalmente dirigida por ressentimentos. E depois que ele realmente conseguiu se vingar do seu irmão, ele sofreu várias consequências até chegar à morte. Uma situação foi trazendo outra situação. A Bíblia fala que um abismo chama outro abismo. Então tem muitas pessoas vivendo nessa situação. Pessoas que estão tendo sua vida dirigida pelo ressentimento. E elas não conseguem caminhar olhando para frente, elas não conseguem caminhar sem esse peso do ressentimento, do rancor. E já outras pessoas têm a sua vida dirigida por materialismo. A Bíblia chama essas pessoas de loucas. Essas pessoas que empregam toda a sua energia, todo o seu tempo, toda a sua força em apenas acumular bens materiais, em apenas acumular riquezas aqui na terra. E outra coisa que também pode dirigir a vida das pessoas é a necessidade de aprovação. O rei Saul foi um exemplo disso. Ele era uma pessoa que não se importava em desagradar a Deus. Ele vivia movido pela necessidade da aprovação dos homens. Desde que ele estivesse sendo aceito e aprovado pelos homens, ele não se importava de que ele não estava sendo aceito e aprovado por Deus. Para ele as coisas estavam tudo bem, desde que ele se mantivesse aprovado aos olhos humanos. E em 1 Samuel 15 relata que o Saul havia pecado e ele foi repreendido pelo profeta Samuel. E a gente não vê nenhum relato na Bíblia de que Saul pediu perdão, de que Saul se arrependeu, mas a única coisa que ele respondeu para o profeta foi, está lá no versículo 30 do capítulo 15 de 1 Samuel, ele disse assim: pequei, honra-me porém agora diante dos anciãos do meu povo e diante de Israel. Não houve nenhum pedido de perdão, não houve nenhuma confissão de pecado, não houve nenhum lamento, nenhum pranto por ter desagradado ao Senhor, por ter ferido o coração do Senhor. A única coisa que estava preocupando Saul era ser honrado diante dos homens. E uma atitude extremamente diferente da de Saul tinha o rei Davi. Se por um lado o rei Saul só se preocupava com a aprovação dos homens, Davi era totalmente diferente. Ele se preocupava simplesmente em agradar o Senhor. Ele não se importava em impressionar as outras pessoas. Teve um episódio em que ele dançou com todas as forças diante da arca do Senhor e a sua esposa Mical o repreendeu, o ridicularizou e ele disse assim: diante do meu Deus que me escolheu é que eu estou dançando. E mais ainda, eu vou me humilhar diante do Senhor e vou ser honrado por Ele e por essas pessoas que estão aqui. Então, quando a nossa preocupação é ser aprovado pelo Senhor e não pelos homens, nós honramos ao Senhor e, consequentemente, somos honrados por Ele.
Davi, quando pecou, ele teve uma atitude totalmente diferente da de Saul. Quando ele foi repreendido pelo profeta Natan, rapidamente ele se humilhou, ele se arrependeu. E tem um salmo, o Salmo 51, que a gente vê a angústia de Davi por ter pecado contra o Senhor. E nesse salmo ele diz assim: pequei contra ti e contra ti somente, de modo que será tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. E ele diz também: ó Senhor, não retires de mim a tua presença, não afaste de mim o teu espírito. A preocupação de Davi era perder o Espírito de Deus, era perder a presença de Deus. Quanta diferença de uma vida de uma pessoa que é dirigida por propósito, é dirigida pela vontade de agradar a Deus e não dirigido pela aprovação dos homens. Então, a pessoa ter a vida dela dirigida pela necessidade da aprovação dos homens é um terreno muito perigoso. Porque quando nós entendemos a quem nós pertencemos, nós sabemos que quando nós pecamos, nós estamos ferindo o coração do Senhor. Então, muitas vezes você pode agradar as pessoas, mas desagradar a Deus. Então, a vida de uma pessoa que é dirigida pela necessidade de aprovação dos homens, ela frequentemente será uma vida que vai estar ofendendo o Senhor. Então, é o contrário à vida de quem quer ter uma vida dirigida por propósito, uma vida dirigida pelo Senhor. Outro exemplo também é o José do Egito. Quando ele foi assediado pela esposa de Potifar, José respondeu assim: como eu cometeria tamanha maldade e pecaria contra o Senhor? A preocupação dele, naquele primeiro momento, não era apenas o Potifar. A preocupação dele não era perder o cargo ali que ele estava exercendo na casa de Potifar, mas a preocupação do José era pecar contra o Senhor. Muitas vezes na nossa caminhada cristã, nós seremos colocados diante de situações que nós teremos de escolher entre desagradar a Deus ou desagradar aos homens. Então nós não podemos ter a nossa vida dirigida pela necessidade da aprovação humana, porque vai chegar um momento em que a vontade humana, a aprovação humana, a vontade de Deus, o que agrada a Deus, vai estar em conflito. E aí, como que nós vamos decidir? Uma pessoa que tem a necessidade da aprovação dos homens, ela vai pecar contra Deus, desde que isso a mantenha bem aos olhos humanos. Mas a pessoa que tem a vida dirigida por propósito, ela vai sempre colocar como prioridade agradar a Deus, agradar o seu Senhor. O apóstolo Pedro disse em Atos 5:29, mais importa obedecer a Deus do que aos homens. E o apóstolo Paulo disse em Gálatas 1:10, acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se eu ainda procurasse agradar a homens, não seria servo de Cristo. Por esses versículos aqui, nós podemos perceber que a aprovação dos homens não era uma preocupação dos apóstolos, não é mesmo? E um outro exemplo de coisas que estão dirigindo a vida de muitas pessoas é a cultura. As pessoas dizem assim, todos estão fazendo, já é da nossa cultura, está na moda, eu quero estar por dentro da moda. E há pessoas também que são dirigidas pela lógica. Ela pensa assim, isso aqui me parece lógico, me parece bom esse caminho, eu vou por esse caminho. Mas Provérbios 14:12 vai dizer que há caminhos que ao homem parecem direitos, mas no fim deles dão em caminho de morte. Então tem caminhos que pela nossa lógica, pela nossa razão, nós pensamos que são caminhos bons, mas a Bíblia diz que o fim desses caminhos dão em caminho de morte. Então, ser dirigido pela lógica também não é uma maneira sábia de se viver, também não é ter uma vida dirigida por propósito, porque a lógica, a cultura, como eu acabei de dizer aqui, ela pode nos trair, ela pode nos confundir. E outra coisa que dirige a vida de muitas pessoas é a própria opinião. A pessoa diz assim, essa é a minha opinião, eu penso desse jeito. Mas será que a sua opinião está coerente com a palavra de Deus? Porque quem quer ter uma vida dirigida por propósito precisa entender que a opinião dela precisa estar coerente com a palavra de Deus. Em 2 Coríntios 10:5, Paulo vai dizer, destruímos argumentos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Então, os nossos pensamentos têm de estar coerentes com a palavra de Deus. Então, todo o nosso pensamento que se levanta contra o conhecimento de Deus, ele tem que ser o quê? Destruído. É o que a palavra diz. Então, a nossa opinião, se ela não estiver coerente com a palavra de Deus, ela não serve para dirigir a nossa vida. E outra coisa que dirige a vida de muitas pessoas são as emoções.
A pessoa diz assim: eu estou sentindo de fazer isso. Ou ela diz: eu não estou sentindo de fazer isso. Por exemplo, a pessoa diz assim: eu não estou sentindo de perdoar. Sendo que perdoar é um mandamento, não é um sentimento. Mesmo que você não esteja sentindo, a Bíblia diz para perdoar. E em relação a obedecer a Deus, não estou sentindo que devo obedecer. A Bíblia diz que nós devemos obedecer ao Senhor. Então, ter uma vida dirigida por emoções, pelo que você está sentindo, uma vida dirigida por sentimentos, também não é ter uma vida dirigida por propósito. A Bíblia diz em Jeremias 17 que o nosso coração é enganoso e desesperadamente corrupto. Muitas pessoas dizem assim: siga o seu coração. Como nós vamos seguir o coração? Como nós vamos ser guiados por emoção se o nosso coração é enganoso, se o nosso coração é corrupto? Se você quer ter uma vida guiada por propósito, você não pode ter sua vida dirigida por emoção e nem pelo seu coração. Mas então, o que é ter uma vida dirigida por propósito? Eu citei aqui 7 coisas que dirigem a vida de muitas pessoas que não estão sendo dirigidas por propósito. Mas o que é ter uma vida dirigida por propósito? Quem dirige, o que dirige a vida de uma pessoa que caminha por propósito e não pela cultura, não pela emoção, não por ressentimentos e não por várias outras coisas que eu citei aqui? A vida de uma pessoa que vive por propósito, ela é guiada pelo Espírito Santo. Para você viver uma vida guiada por propósito, você terá de viver guiado pelo Espírito Santo. A palavra diz em Romanos 8,14: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Ser guiado pelo Espírito Santo é uma característica, ele é uma marca dos filhos de Deus. Se você não está preparado para poder se submeter à liderança do Espírito Santo, você não está preparado para a conversa de hoje, porque uma vida dirigida por propósito é uma vida totalmente dirigida pelo Espírito Santo de Deus. A vida cristã, ela não se trata apenas de você seguir regras, mas de você estar em constante sintonia com o Espírito Santo, com as direções dele, com os seus princípios. O Espírito Santo, ele nos orienta, ele nos corrige, ele nos molda segundo a palavra de Deus, segundo a vontade de Deus. E até quando o Espírito Santo intercede por nós, a Bíblia fala que ele intercede por nós segundo a vontade de Deus. Então, para nós sermos guiados pelo Espírito Santo, nós teremos de abrir mão da cultura, abrir mão da opinião, abrir mão de fazer tudo que todo mundo está fazendo. Porque a liderança do Espírito Santo, ela é totalmente diferente à liderança do mundo. E ter uma vida dirigida pelo Espírito Santo é o que vai nos conduzir a viver o propósito do Senhor na nossa vida. Porque o Espírito Santo, ele nos direciona de acordo com a palavra de Deus. A palavra de Deus que é imutável, a palavra de Deus que é viva, a palavra de Deus que é lâmpada para os nossos caminhos. A cultura muda, as nossas emoções oscilam, as nossas opiniões mudam, mas a palavra de Deus permanece. Então, o Espírito Santo de Deus, ele vai nos conduzir sempre de acordo com a palavra de Deus. Por isso que eu disse que é muito importante nossas opiniões estarem firmadas na palavra de Deus. E quando elas estiverem conflitantes, o que deve prevalecer é a palavra de Deus, porque o Espírito Santo vai nos conduzir de acordo com a palavra de Deus, que é a verdade imutável. E ser dirigido pelo Espírito Santo também é abrir mão da própria vontade. Jesus, quando estava para ser crucificado, ele orou assim: Pai, se for possível, afaste de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade e não a minha. Jesus, ali naquele momento ali de conflito, no momento de intensa dor, ele queria uma coisa, mas ele falou para o Senhor: se for possível, seja feita a minha vontade, mas se não, que seja feita a tua vontade e não a minha. Então, também para sermos dirigidos pelo Espírito Santo, nós precisamos abrir mão tanto da nossa opinião quanto da nossa vontade. Porque muitas vezes a nossa vontade é uma coisa, a do Espírito Santo é outra. Mas nós estamos aqui falando de ter uma vida dirigida por propósito. Então, nós precisamos confiar que todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus, para aqueles que andam segundo o seu propósito, como a palavra fala. Então, ser guiados pelo Espírito Santo é também abrir mão da própria vontade. Outra coisa que é ser guiado pelo Espírito Santo é abrir mão do controle. Nós sentimos muita necessidade de controlar a própria vida. Embora nós saibamos que nós não controlamos nada, que quem controla é o Senhor,
mas muitas vezes nós temos uma falsa sensação de controle. E o Senhor quer tirar isso de nós. O Senhor quer nos ensinar a confiar que a vontade dele é boa, perfeita e agradável para nós e que nos conduzirá aos caminhos que levam aos propósitos do Senhor para a nossa vida. Então, ser guiado pelo Espírito Santo é abrir mão da própria vontade, abrir mão da própria opinião e confiar no amor de Deus, confiar que todas as coisas vão cooperar para te levar para esse lugar de cumprimento do propósito do Senhor, de cumprimento para uma vida plena, de uma vida cheia de propósitos, os propósitos de Deus para a nossa vida. Ser guiado pelo Espírito Santo também é ir contra a cultura do mundo. O mundo diz, faça uma coisa, e a Bíblia diz, faça outra coisa. O mundo diz, faça o que você deseja, o que importa é satisfazer a sua vontade. Mas aí vem a palavra e diz em Gálatas 5,13, andem no Espírito e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. O mundo diz, o que importa é ser feliz. Aí Jesus diz, a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade daquele que me enviou e completar a sua obra. Então o que nós vemos aqui é um mundo indo totalmente contra a palavra de Deus. Então andar no Espírito é andar contra a maré, é andar em sentido totalmente oposto ao que o mundo vem pregando. Você está preparado? Você diz que quer viver uma vida com propósito, eu quero saber qual que é o meu propósito. Mas você está preparado a abrir mão das suas vontades, do que você aprendeu na sua cultura, como moda, de abrir mão da própria opinião e ser guiado pelo Espírito Santo? Não satisfazer as vontades da sua carne, mas satisfazer as vontades do Espírito? Porque o que a nossa carne quer? A nossa carne quer ser satisfeita, a nossa carne quer pecar, a nossa carne quer prazeres momentâneos e o Senhor nos prepara para uma vida na eternidade. O Senhor nos prepara aqui para viver na eternidade, o Senhor nos faz caminhar aqui construindo coisas para a eternidade, como nós vimos no capítulo 1 dessa série. Então você está preparado? Você quer realmente viver o propósito do Senhor para a sua vida? Olha, está ficando interessante essa conversa e já deu para perceber que os padrões de Deus são muito mais elevados do que os padrões do mundo, não é mesmo? Então vamos recapitular para encerrar esse vídeo. No vídeo de hoje nós aprendemos que para termos uma vida com propósito, nós devemos ser guiados pelo Espírito de Deus e não pela cultura, nem sentimentos, nem aprovação humana e todas as demais coisas que eu citei aqui. E nós aprendemos também que os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. E os filhos de Deus não são todo mundo. E os padrões de Deus são mais elevados do que os padrões do mundo. E é sobre isso que eu quero falar com você no próximo vídeo. Qual que deve ser o comportamento de uma pessoa que é dirigida pelo Espírito Santo, de uma pessoa que não é todo mundo. O tema do próximo vídeo é Você não é todo mundo. E nós vamos aprender quais são os comportamentos que estarão à altura do padrão de Deus para a nossa vida, para a vida daqueles que querem ser guiados pelo propósito do Senhor. Eu te agradeço pela sua companhia, um abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo.